Voltamos com o TSE Notícia, que está falando sobre o papel dos tribunais de contas no processo eleitoral. A gente falou muito do Supremo Tribunal Federal, essas questões que vão parar lá no último bloco. O que acontece? Esse caso de um gestor recorrer ao Supremo Tribunal Federal, já existe algum entendimento desse tribunal sobre quem deve tomar a decisão sobre a inelegibilidade ou não? Essa é a questão do debate. Então, em primeiro lugar, você veja a importância do Tribunal de Contas, essa relação entre Tribunal de Contas e eleitoral. Esse é o motivo principal do seminário. Para esclarecer qual a posição do Tribunal de Contas, que muitas vezes joga-se em cima do Tribunal de Contas uma responsabilidade que não é dele, ou joga em cima do Tribunal Eleitoral também uma responsabilidade que não é dele. E aí uma integração. Em segundo lugar, antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal, normalmente se passa pelo Superior Tribunal Eleitoral. É Superior Tribunal Eleitoral? Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. Essa questão é decidida em último grau, em princípio, pelo Superior Tribunal Eleitoral. Pode haver do Superior Tribunal Eleitoral um recurso extraordinário para o Supremo. Então, o Supremo vai dizer isso já em grau de recurso extremo. Mas são as duas últimas instâncias que vão se pronunciar. O que está havendo no momento ainda é uma controvérsia, uma polêmica de decisões. Há quem entenda que cabe a um tribunal de eleitoral, por exemplo, decidir se há ou não dolo, e outros que entendam que cabe ao Tribunal de Contas. E a outra questão, que também vai ser objeto, é a questão da distinção entre contas de governo e contas de gestão. Essa é mais controvertida ainda. O que talvez é importante aí um toque. O chefe de poder, para caracterizar um pouco o tema, o chefe de poder, por exemplo, o governador, o prefeito, ele normalmente só exerce aquilo que se chama conta de governo. Ele aprova o orçamento, ele fiscaliza a execução orçamentária, ele observa, tem que observar aqueles percentuais para a saúde, para a educação, etc. Essa é a conta de governo. Conta de gestão é a execução do orçamento. Quem executa o orçamento, quem faz licitação, quem manda comprar, quem manda pagar. Normalmente isso é executado pela sua equipe, secretários. Então, normalmente o chefe de poder não faz conta de gestão, faz só conta de governo. E aí vem a questão interessante. O Tribunal de Contas aprecia contas do governador, aprecia a conta do prefeito, contas de governo. Nesse caso, quando é só conta de governo, o tribunal emite um parecer para aprovação ou não. E quem vai decidir se vai ser aprovado ou não é a respectiva Câmara de Vereadores ou, no caso, a Assembleia Legislativa. Então, o tribunal não rejeita a conta. Ele recomenda rejeitar ou aprovar. E aqui, na Assembleia, às vezes, se for do governador, tem um quórum. Qual o quórum? A maioria. Maioria. Se pode até rejeitar o parecer do Tribunal de Contas. Agora, muitas vezes, acontece muito no interior com prefeitos, tem prefeitos que vão além da conta de governo, faz conta de gestão. Ele começa a executar o orçamento. Ele pratica atos de gestão. E aí vem, então, essa questão que é controvertida. E aí? Cabe ao Tribunal de Contas apreciar a conta de gestão feita pelo chefe do Executivo e rejeitar, ou não cabe, isso terá que ser feito pela respectiva Câmara. Essa controvérsia é ainda mais séria. Até no Superior e no Supremo há controvérsia. Né? Com relação a essa controvérsia no Supremo, hoje, a discussão tem ocorrido quando algumas constituições de alguns estados que têm, diferentemente do Rio de Janeiro, um Tribunal de Contas do Estado e um Tribunal de Contas dos municípios, né, que tem competência sobre todos os demais municípios, algumas constituições prevêem que o Tribunal de Contas julgará as contas dos prefeitos também. Então, as pessoas que se Constituição do Estado. Do Estado, exatamente. Quando isso é uma matéria da Constituição Federal. Matéria de reprodução obrigatória pelos Estados, exatamente. Então, o Supremo Tribunal Federal tem concedido liminar em reclamações por conta de uma decisão anterior numa ação direta
dizendo que, de fato, a Constituição do Estado não pode assim prever. Entretanto, decisões mais recentes do Tribunal do STF têm feito uma distinção muito importante nesse tema, porque, muito embora continue válida a tese de que a Constituição do Estado não pode fazer essa distinção a prioristicamente, o fato é que, com o advento da lei da ficha limpa, tornou-se possível olhar para cada caso concreto e identificar quando efetivamente o mandatário praticou atos de gestor. Nessas situações, o Tribunal de Contas, com fundamento na nova redação da lei da ficha limpa, efetivamente julgará as contas. Uma maneira talvez mais simples de imaginar essas ocorrências é pensar em municípios menores, em que há uma estrutura mais reduzida na administração pública. Então, uma série de atos que em estruturas maiores seriam competência de secretários estaduais ou secretários municipais poderão vir a ser praticados diretamente pelo prefeito, como, por exemplo, a atuação de um ordenador de despesas, alguém que efetivamente dá a ordem, né, que pratica o ato administrativo que leva a uma despesa por parte do ente público. Nesse ponto especificamente, em que o prefeito pratica um ato que caberia, por exemplo, a um secretário de educação, ou uma secretaria que não existe naquele município, de obras, por exemplo, exatamente, é um ótimo exemplo, ele atuou como gestor. Nesse caso especificamente, esse contrato será objeto do controle externo no Tribunal de Contas e ali haverá um julgamento de contas. Essas controvérsias que acontecem nesses dois casos que a gente citou aqui no programa, isso pode se prolongar na justiça? Isso pode beneficiar de alguma forma aquele gestor que não teve tanto cuidado, que não teve tanto carinho com o dinheiro público? Essa disputa pode se alongar? Olha, primeiro tem que passar pelo Tribunal Eleitoral, né? E todo julgamento demora. Não há como julgar assim no apagar da luz rapidamente, porque acaba se fazendo injustiça. Então, às vezes até demora e às vezes até prejudica uma impugnação de uma candidatura. Isso tem acontecido e por isso que a justiça tem se procurado se estruturar para ser mais ágil, principalmente eleitoral. Agora, o melhor disso tudo é prevenir. Esse é um dos objetivos desse seminário. Você, prefeito, ainda que seja lá um município menor, se não quiser se envolver, não pratica ato de gestor. Delegue isso de acordo com a lei. Ou então tome as providências cabíveis para sua conta ser devida, corretamente apresentada. De forma geral, na opinião de vocês, a lei do ficha limpa tem colaborado para eliminar os maus gestores do serviço público? Eu não tenho dúvida. Foi, no meu entender, não sei, a melhor lei que nós tivemos aí. Não somente para prevenir, que agora já sabe, para prevenir, mas também para corrigir. Deu instrumentos realmente legais, não só para o Tribunal de Contas, mas também para o Tribunal Eleitoral e também para a Justiça, porque ainda as decisões, como você sabe, dos tribunais eleitorais, tribunais de contas, podem ser impugnadas na Justiça comum. Então, uma conta que foi julgada, um gestor que teve a sua conta irregular e foi até punido com a multa, ele pode discutir na Justiça comum se isto corresponde ou não. Mas é evidente que a discussão se torna mais séria porque já tem uma prova bastante forte ali arrumada. Já né? passou por alguma decisão. Nós temos aí o corpo instrutivo altamente competente. Eu diria que o balanço geral da lei da ficha limpa é positivo. Talvez a observação a ser feita seria só realmente com essa questão do ato doloso de improbidade administrativa. Essa questão é muito subjetiva? Não é que ela seja subjetiva. É possível identificar isso. O Tribunal de Contas tem plena capacidade de identificar esses atos, como, por exemplo, quando o Tribunal de Contas identifica atos que são crimes. Identificam-se os contornos daquele ato delituoso, extraem-se peças e remete-se ao Ministério Público. Novamente, o Tribunal não faz um juízo definitivo sobre a prática ou não de um crime, isso cabe ao Poder Judiciário. Mas é possível identificá-los e remetê-los. Agora, nesse caso especificamente, do ato doloso de improbidade administrativa, a lei poderia ter sido um pouco mais clara no que tange a competência para a decisão final, para a dicção final sobre
haver ou não o ato doloso. Mas me parece que a controvérsia vai ser eliminada muito em breve, porque esse assunto uma observaçãozinha sobre a questão do subjetivo. Claro. Todo julgamento tem um aspecto objetivo e subjetivo. Então, por exemplo, dolo é um conceito tradicional do direito. Dolo é a vontade conscientemente dirigida a praticar um resultado ilícito. Vontade conscientemente dirigida. Como é que eu vou saber se alguém, quando atropelou outro na rua, queria matar ou não queria matar, se tinha dolo ou não tinha? Qual era a vontade que ele tinha? Então, esse é o problema do dolo. Isso aí só vai conseguir configurar mediante a prova. Aí vem um lado objetivo. Mediante, se o cara saca a arma e atira, mas não tem dúvida. E se não foi assim? Esse é o problema da análise do ato de improbidade doloso. Por isso que o Tribunal de Contas, o Tribunal Eleitoral, melhor dizendo, vai ter que se debruçar em cima da conta que ele recebeu do Tribunal de Contas. Quer dizer, quais são os elementos fáticos, probatórios que foram encontrados para a conta ser rejeitada. E por isso que cabe ao Tribunal de Contas, embora eu não diga o ato é doloso e é de improbidade, porque acho que isso é uma configuração de natureza mais judicial, mas ele vai dizer, olha, houve aqui realmente uma intenção de fraudar, houve aqui a intenção, e já vai dar os elementos necessários para que seja feito um julgamento do fato concreto, objetivo, se dali pode se extrair, então, a noção do dolo. Só para a gente encerrar, que nosso tempo já está se esgotando, podem os dois órgãos tomar decisões distintas, TCE e o TRE? Pode, e é normal, porque a rigor não seria distinta, porque o Tribunal de Contas vai decidir, esse é o meu entendimento, e aí é vai decidir, a conta é irregular e é insanável. Exato, são instâncias diferentes. Exatamente, diferentes. O Tribunal Eleitoral não vai dizer que a conta não é insanável e não é regular. Isso é o problema do Tribunal. Isso aí só pode ser mudado na Justiça Comum. O Tribunal de Contas, o Tribunal Eleitoral, pode, por sua vez, entender, bom, a conta é insanável e irregular, mas não tem dolo, não há ato de improbidade. Então, por isso que não haveria, no meu entender, a colidência. O que pode haver uma certa colidência é naquela questão conta do governo, conta de gestão. Se é possível o Tribunal de Contas rejeitar a conta ou não. O que você acha? Exato. Nesse ponto, a nova redação da Lei da Ficha Limpa, ela trouxe um elemento, agregou um elemento a esse contexto, que é a configuração do ato doloso de improbidade administrativa. Então, se antes as contas julgadas com irregularidade insanável já bastavam a inelegibilidade, hoje é preciso analisar esse outro elemento caracterizador. Antes podia haver até controvérsia, aquilo que ele falou, hoje já Exato. Não tanto. Me parece que então pode eventualmente haver conclusões diferentes com relação ao ato doloso, Mas quanto à regularidade, acho não. Eu penso que a controvérsia vai se limitar a esse aspecto. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo já está esgotado. Eu quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. E o TCE Notícia fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para a gente em faleconosco@tvalerj.tv. E se você quiser rever este programa, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.